Fala galera, sejam bem-vindos à parte 3 da nossa aula de exercícios sobre trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? A parte 1 foi do número 1 ao número 5, a parte 2 do 6 ao 10 e a parte 3 agora do 11 até o 13, tá ok? Vamos ver então a questão número 11. Determine o comprimento da rampa e a distância do início da rampa ao barranco, tá? Então olha só, a gente tem aqui a figura, tem a casa, um carro, o barranco aqui, que é essa parte retangular, a rampa aqui, que é o x, e a distância da rampa para o barranco, que é o y, beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Descobrir o valor desse x e desse y, tá bom? Percebam o seguinte, ele não botou ali para gente, tá? Mas o nosso ângulo reto está aqui, ó. Beleza? O ângulo reto, vocês sabem que aponta sempre para a hipotenusa. Então, nosso x ele é a hipotenusa, tá bom? A hipotenusa é o x, beleza? O ângulo de análise aponta sempre para o cateto oposto. O ângulo reto, o ângulo de análise é o 30 graus, está aqui embaixo, ó. Ele está apontando para o barranco, beleza? Então, o ângulo de análise aponta para o cateto oposto, está apontando para o barranco e vale 1,5 metros. Então, nosso cateto oposto vale 1,5 metros. Então, vamos calcular o x, depois a gente pensa no y, tá bom? Cateto oposto e hipotenusa é a fórmula do seno. Então, seno de 30 graus igual ao cateto oposto, que é 1,5, sobre a hipotenusa, que é o x. Seno de 30 graus, vocês lembram lá da tabela de ângulos notáveis, que é 1 sobre 2, é meio, beleza? Igual a 1,5 sobre o x. Multiplica cruzado, ó, x vezes 1 dá x, 2 vezes 1,5 dá 3. Então, o comprimento da rampa é de 3 metros, beleza? Falta o que para a gente ali agora, então? Achar a distância do início da rampa até o barranco. Como é que a gente vai fazer isso? Gente, tem algumas formas de a gente fazer. A gente pode continuar usando trigonometria, beleza? A gente vai ter aqui o cateto adjacente com o oposto, ou o cateto adjacente com a hipotenusa, que a gente já sabe, tanto faz. Ou pode usar o teorema de Pitágoras, tá? Vou variar um pouquinho aqui agora, vou usar o Pitágoras, sair um pouquinho de trigonometria, tá bom? Embora o foco seja trigonometria. Mas como a gente já usou, vamos fazer o velho Pitágoras aqui. O que diz Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado, quem é a hipotenusa? O x, que é 3. Então, 3 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual a 1 cateto ao quadrado, 1,5 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é o y. Beleza? Então, y ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 1,5 ao quadrado é 2,25, mais o y ao quadrado. Então, quem vai ser o y ao quadrado? Ele vai ser o 9 menos esse 2,25. 9 menos o 2,25. Então, quem vai ser o y vai ser a raiz quadrada desse resultado. 9 menos 2,25 dá 6,75. Beleza? E aí, com o auxílio de uma calculadora, vocês podem fazer isso. A raiz quadrada de 6,75, ela é aproximadamente 2,6, tá bom? Beleza? Então, com isso, a gente tem a distância ali do início da rampa até o barranco, 2,6 metros. Não podemos esquecer das unidades de medida. Beleza? Ok? Vamos à questão de número 12, então. A uma distância de 40 metros, uma torre é vista sob um ângulo alfa, como mostra a figura. Determine a altura h da torre se alfa é igual a 30 graus. Bom, gente, percebam o seguinte, ó. O alfa está aqui, ele aponta para a altura da torre. Beleza?
Então, a altura da torre vai ser o nosso cateto oposto. Nosso cateto oposto vai ser aquele H que está lá na torre, tá? Ele deu para a gente, ó, a uma distância de 40 metros a torre é vista. A torre está sendo vista daqui, então a distância de 40 metros é essa distância horizontal aqui, ó. Então, 40 metros aqui embaixo. Quem é esse cara aqui de baixo? Ele é o cateto adjacente, ó, é quem está ajudando a formar o ângulo alfa ali. Então, nosso cateto adjacente é o 40 metros, beleza? O que ele quer saber? A altura. Cateto oposto e cateto adjacente, galera. Tangente, isso aí, ó. Então, a tangente do ângulo alfa, que é 30 graus, ó, é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o 40. Quanto é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3, igual ao H sobre 40. Beleza? Então, para eu saber o H, basta que eu pegue esse 40 que está dividindo e mande para o outro lado multiplicando. Bom? Então, ó, como o exercício não deu o valor da raiz de 3 e o 40 não é divisível por 3, eu posso simplesmente parar aqui, deixar indicado, tá bom? O H, então, seria 40 raiz de 3 sobre 3 metros. Só que isso aí esse resultado não diz muita coisa para a gente. Como a gente já usou o valor da raiz de 3 em outras questões, eu posso trocar ali ele para fazer a conta. Então vai ficar o H igual a 40 vezes a raiz de 3, que vocês lembram que é 1,73, sobre 3. Fazendo essa multiplicação e depois dividindo por 3, dá para a gente que o H ele é aproximadamente 23 metros. Beleza? Ah, professor, mas eu não queria fazer isso não, eu queria deixar como estava lá antes. Tá ok, tá válido. Deixar indicado com raiz de 3, já que ele não deu o valor da raiz de 3 pra gente, tá bom? Mas quem quis lembrar e quiser, e se o exercício tivesse dado, a gente teria que abrir e chegar em aproximadamente 23 metros aí. Tá, beleza? Vamos à próxima questão? Em um triângulo ABC, retângulo em A, o ângulo B mede 30 graus e a hipotenusa mede 5 centímetros. Determine as medidas dos catetos desse triângulo. Galera, percebam o seguinte, ó. Ele não deu a figura pra gente, mas isso não é um problema. Dá pra gente fazer sem a figura e quem quiser pode desenhar a figura. Eu vou desenhar a figura aqui para poder ajudar. Ó. A gente vai ter aqui a parte vertical do nosso triângulo, a parte horizontal dele e a inclinada, beleza? Lembra que a posição do triângulo em si para os nossos cálculos não faz diferença, então posso fazer na posição básica que é essa daqui. Ele fala que o triângulo ABC retângulo em A, significa que o ângulo reto é o ângulo que está o A. Então, o nosso A está aqui, beleza? Que o ângulo B é de 30 graus. O de cima ou de baixo? Tanto faz, gente. Tá? Não faz diferença para o cálculo. Mas eu vou botar aqui, ó, 30 graus. Esse é o ângulo B. Então, lá em cima sobrou ser o C, beleza? Ele fala que a hipotenusa mede 5 centímetros. Ó, ângulo reto aponta para a hipotenusa. Tá? Aqui fica o nosso 5 centímetros, tá bom? Determine as medidas dos catetos. Bom, ele quer saber os dois catetos, ó, plural, então x aqui, y aqui. Quero saber o valor de x e y. Ó, o ângulo de análise 30 graus aponta para o cateto oposto. Ele está olhando lá o x, ó, quando eu olho a partir dele. Então, nosso cateto oposto ele é o x. Tá? A hipotenusa é o que está de frente para o ângulo reto e é 5 centímetros. Beleza? Cateto oposto e hipotenusa é a fórmula do seno, pessoal. Então, seno de 30 graus igual ao cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 5. Seno de 30 graus é 1 sobre 2, igual a x sobre 5. Eu quero saber quem é o x, basta eu jogar esse 5 para o outro lado. Ó. Então, x vai ser igual a 1 vezes 5,
que é 5, sobre 2. O x é igual a 2,5. Beleza? 2,5 centímetros, tá? Não vamos esquecer dele. Tranquilo? Achamos o valor do x. Vocês podiam ter lembrado o seguinte também, ó. Quando eu tenho um ângulo de 30 graus, a hipotenusa é sempre a metade do cateto oposto a esse ângulo de 30 graus. Perdão, a hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto. Então, se minha hipotenusa é 5, significa que o ângulo, o x aqui, tinha que ser 2,5. Tá? Quem lembrar disso pode fazer essa análise direto, não precisa nem fazer o cálculo igual a gente fez não, tá bom? Falta a gente achar o quê? Falta achar o y, não é isso? Quem vai ser o y? O y ele é o cateto adjacente. A hipotenusa mudou? Não, a hipotenusa continua sendo 5. A hipotenusa nunca muda, beleza? Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, ó, cosseno de 30 graus igual ao cateto adjacente, que é o y, sobre o 5, beleza? Quem é o cosseno de 30 graus, pessoal? Isso, raiz de 3 sobre 2, igual a y sobre 5, beleza? Então, y vai ser igual a 5 raiz de 3 sobre 2. O y, então, vai ser igual a 2,5 raiz de 3 centímetros, beleza? Como ele não deu valor para a gente ali, eu posso simplesmente parar nessa forma que está aqui. Não preciso calcular o valor aproximado desse raiz de 3. Quem quiser pode botar, tá bom? Ó, uma outra coisa que vocês podem lembrar aqui é o seguinte, ó. Se eu estou fazendo minha análise a partir de um ângulo de 30 graus, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Ou seja, se eu quero o cateto oposto, basta dividir a hipotenusa por 2 que dá. Achamos 2,5. E o cateto adjacente vai ser sempre o valor do cateto oposto vezes a raiz de 3, tá? Quem lembrar disso não precisa perder tempo fazendo as contas aqui. Pode ir direto e botar os resultados, tá beleza? Então, galera, trigonometria no triângulo retângulo, ó, não tem bicho de 7 cabeças pra gente, tá bom? O que a gente precisa simplesmente? Saber o que a questão me deu e o que ela quer. E depois encaixar nas relações trigonométricas que vocês já conhecem. Seno, cosseno e tangente. E geralmente eles trabalham em cima dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60 graus. Então é muito importante a gente saber montar aquela tabelinha dos ângulos notáveis que eu já deixei para vocês em uma outra aula aí, tá bom? Vou deixar o card passando aí em cima da aula dos ângulos notáveis, tá beleza? Galera, então fechamos aqui a nossa aula de exercícios, beleza? A terceira parte acabou. Até a próxima, galera!